Amém. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ei, meus irmãos, que bom estarmos aqui louvando ao nome do Senhor. E quando nós cantamos esse trecho da canção, eu tenho certeza que no seu coração, além de você expressar toda a sua gratidão e louvor ao Senhor, eu tenho certeza que quanto mais a gente conhece ao Senhor e a gente quer dar glórias ao Senhor, mais e mais pessoas a gente quer que também se achegue a esse Senhor. Isso é missão. Porque nós somos chamados para que sejamos instrumentos de Deus, para que mais e mais pessoas também glorifiquem o Senhor. O pastor John Piper, um pastor batista americano, ele diz que a razão de nós fazermos missão é que nós queremos que mais e mais pessoas glorifiquem o nome do Senhor. Deus continue abençoando o nosso missionário Ailton. E aí eu conversei com Ailton e falei assim, e ele graciosamente me ouviu. Falei assim: Ailton, você precisa de mais espaço para falar isso aqui. Porque o testemunho que o Ailton tem para nos contar, do que Deus fez, não somente através da vida dele, mas de outros missionários também, não tem que ser falado de maneira tão corrida, né? Então nós vamos abrir uma outra agenda para Ailton, inclusive dia de domingo. Inclusive aqui, missionária Neliene, pastor Valdério, independentemente de campanha, de missões ou não, constantemente a igreja precisa ser lembrada por meio de vocês, de que a nossa missão é fazer missões. Então, momentos missionários não tem que acontecer apenas em momentos de campanha. Então, vocês podem sempre estarem com a oportunidade de trazer e impactar nossos corações nesse grande desafio que é fazer missões. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 22. Amanhã nós estaremos, pela graça de Deus, dando pontapé inicial a mais um pequeno grupo, na casa da nossa irmã Ediane, na casa do nosso irmão Ney. Então, você que mora aqui, por que, pastor? Qual é a importância dos PGMs? É para justamente você aprofundar a sua caminhada, aprofundar a sua relação na oração, na palavra. Nos pequenos grupos a gente faz isso, não mais nada do que isso. Só aprofundar no pequeno grupo que a gente conhece mais o outro, que a gente tem mais acesso ao outro, para a gente caminhar no processo de discipulado. Então amanhã nós vamos iniciar esse pequeno grupo na casa da nossa irmã Ediene, e junto com o querido Ney. Salmo 22, nós vamos estar lendo o Salmo. A gente não vai conseguir trabalhar todos os versículos, né? Não é a nossa intenção, mas apenas vou fazer a leitura para os irmãos se situarem, e a gente vai trabalhar aos poucos. Estou lendo na versão NVI. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem. Balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Baçã, como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim.
como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-me no meu íntimo, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu na boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte, cães me cercam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e do chifre dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem ao Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, nem escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras o ouvirão falar do Senhor. A um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Podeis se assentar, meus queridos. Eu tenho certeza que quando você acabou de ler esse salmo, com certeza você já fez alguns links com a vida de Jesus. Mas antes disso, eu gostaria de falar com você o seguinte. Acredito que todos nós, de maneira diferentes, com intensidades diferentes, todos nós já atravessamos, estamos atravessando, ou iremos atravessar, o que eu chamo de a noite escura da alma. A noite escura da alma. A noite escura da alma é uma fase, ou são circunstâncias em nossas vidas, em que nós nos sentimos tão frágeis, tão vulneráveis, tão solitários, como o salmista no Salmo 22. Nesses momentos, até mesmo a certeza da presença de Deus, se de fato Deus está conosco, é questionável. Será que Deus está comigo? Será que Deus está com a minha família? Será que a presença de Deus é comigo? O título desse salmo indica que a composição, não sei se na sua Bíblia tem aí essa informação, mas na Bíblia tem, dizendo que esse salmo foi composto por Davi, é mais um salmo davídico. E a gente não sabe ao certo quais foram as circunstâncias históricas que levou o rei Davi a escrever esse Salmo 22. Mas eu tenho certeza que quando Davi decidiu escrever esse salmo, ele teve a intenção de fortalecer o seu coração e fortalecer o coração também do povo de Israel, a todas as vezes que cantar esse salmo, eles serem fortalecidos, de que eles precisam confiar e esperar pela salvação que vem somente do Senhor. Quando o rei Davi escreve esse salmo, ele escreve para que o mestre de música, nos momentos de louvor e adoração do povo de Israel, sempre cantasse essa canção em forma de música, para que o povo de Israel jamais se esquecesse de que ao longo da trajetória do povo de Deus existirão
sempre existirão momentos da noite escura da nossa alma, seja da nossa alma enquanto indivíduos, seja da nossa alma enquanto família, seja da nossa alma enquanto nação. Mas nesses momentos em que atravessarmos o vale da sombra da morte, possamos sempre confiar e esperar pela salvação que vem do Senhor. Esse salmo deveria ser cantado constantemente pelo povo de Deus, para que os seus corações fossem sempre renovados e encorajados, que a despeito dos momentos difíceis que nós possamos passar, nós precisamos confiar e esperar pela salvação que vem somente do Senhor. Em resumo, nesta noite, nós iremos falar que o povo de Deus, em face da noite escura da alma, precisa repousar sua confiança na salvação que vem do Senhor. O povo de Deus, eu, você, Davi, os israelitas, que viveram há 3.000 anos atrás, o povo de Deus, em face da noite escura da alma, precisa repousar sua confiança na salvação que vem somente do Senhor. Em 2 momentos a gente vai ver isso. Eu tenho 15 minutos e eu quero fazer um milagre nesta noite pelo poder de Deus. Primeiro, a noite escura da alma, lamento, desespero e aflição. Veja comigo que o salmista já começa expressando aqui para nós todo o seu lamento pela sensação de ser abandonado por Deus diante da noite mais escura da sua alma. Ele já começa o salmo dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Verso 2, meu Deus, eu clamo a ti de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Isso aqui é uma poesia, meus irmãos, e quando ele coloca um refrão de forma paralela, ele está enfatizando uma realidade. Ele fala realidades diferentes para enfatizar um único conceito, uma única sensação, a sensação de ser abandonado. Quando ele diz: por que, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Eu clamo de dia e não me respondes, de noite e eu não percebo a tua presença. É um homem que está atravessando o vale da sombra da morte, e ele se sente só. Mas talvez você percebeu no Salmo 22, que ele repete esse mesmo refrão. No verso 9 ele diz mais uma vez: não esqueças de mim, não escondas de mim, melhor dizendo, a tua face, não rejeites com a ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador, não me desampares nem me abandones. Porque pior do que andar pelo vale da sombra da morte, pior do que passar pela noite escura da alma, é a sensação de estar sozinho, sem a presença de Deus. O verso 11 ele fala mais uma vez: não fiques distantes de mim. Todo o salmo é construído para enfatizar: Deus, eu estou com a sensação de que eu estou só, com a sensação de que eu fui abandonado. E ele continua, meus irmãos, porque essa sensação de abandono da presença de Deus faz com que ele entre numa fase de desesperança. Veja comigo, o verso de número 3, ele diz assim: tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. O que esse homem está dizendo, meus irmãos? Esse homem está olhando para trás e está dizendo: Deus, quando eu olho para os meus antepassados, quando eu olho para o passado, eu percebo que os meus antepassados, diante dos perigos, diante das adversidades, eles clamavam ao Senhor, e o Senhor os escutava. Eles buscavam o Senhor, e o Senhor os livrava. O
O verso 6 diz assim: todavia, mas eu sou verme, e não homem. Em outras palavras, ele está dizendo: nem quando eu olho para o passado e vejo as grandes intervenções graciosas de Deus na vida do povo de Israel, isso me traz consolo. Porque às vezes, meus irmãos, quando a gente olha para o nosso passado, para a nossa própria vida, do que aconteceu conosco, e a gente percebe as intervenções de Deus, isso pode gerar conforto para nós, isso pode gerar encorajamento para que a gente persevere. Mas esse homem está tão desesperançado, que nem quando ele olha para o passado, e percebe os milagres, e percebe a providência, e percebe o cuidado de Deus na vida do povo de Israel, ele se sente em paz. Ele diz: eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Verso 7, caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo. O verso 8 aqui, meus irmãos, é uma ironia, e a ironia falada pelos inimigos do salmista. Qual é a ironia, pastor? Verso 8, que ele recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que o livre, já que ele quer bem. Além desse homem estar passando por esse turbilhão que assola a sua alma, os seus inimigos zombam dele, dizendo: olha, ele não é servo do Senhor, não confia no Senhor. Cadê esse Senhor? Cadê esse Deus que você confia, que você adora? Os inimigos começam a zombar, causando ainda mais um buraco no coração deste homem que já está aflito, se sentindo desamparado e agora está sem esperança. E mais, além de tudo isso, se sentindo desamparado por Deus, em completa desesperança, o salmista expressa sua completa aflição diante daquela noite escura da sua alma, porque ele está desesperançado, sem nenhum tipo de expectativa no futuro, porque a situação na sua vida, humanamente falando, é irreversível. Veja comigo os versos 9, ele diz assim: contudo, veja comigo as palavras com calma, contudo tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Perceba o que ele está escrevendo nos versos 9 e 10, meus irmãos. Porque a aflição dele se agrava, sabe por quê? Quando ele olha para a sua vida, para o seu passado, desde quando ele estava no ventre, era um feto no ventre da sua mãe, ele percebeu o cuidado de Deus. Ele fala: Deus, quando eu era um feto, um zigoto, no ventre da minha mãe, ainda em formação, o Senhor cuidou de mim, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, me trouxe segurança no seio da minha mãe, mas agora eu não me sinto seguro. Pelo contrário, eu não percebo a tua presença. Pelo contrário, o que eu percebo, Senhor, é que eu estou em completa desesperança e aflição e angústia. Por quê? Veja o verso 11. Não fiques distante de mim, Senhor, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. E aí ele descreve de forma poética, porque aqui é uma poesia, quem eram os seus inimigos. Ele chama, verso 12, muitos touros me cercam. Sim, rodeiam-me os poderosos de Baçã, touros ferozes, poderosos, violentíssimos. Ele compara os seus inimigos como os touros de Baçã, como o leão. Agora ele já usa uma outra figura, como o leão, voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Verso 14, como é que está a alma dele diante dessa aflição, diante dessa noite escura da sua alma? Como é que está o coração dele? Verso 14 diz: como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. O meu coração, Senhor,
O meu coração, Senhor, diante dessa crise, diante dessa aflição, o meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Talvez, quem sabe aqui, a gente não tem como cravar, mas talvez, quem sabe aqui, o salmista flertou com a depressão. Com a depressão. Um problema tão grave que você deita na cama e você não tem vontade de levantar, não tem vontade de ânimo para viver aquele dia. O meu coração, Senhor, diante desse grupo de inimigos que são como touros, são como leões, eu não tenho mais ânimo, não tenho ânimo para sair para trabalhar, não tenho ânimo, Senhor, para lidar com o dia a dia, com a rotina de uma família, não tenho ânimo, Senhor, para fazer nada. O meu coração, Senhor, o meu coração não está forte não, o meu coração está como a cera, impactada pelo calor do sol, está derretido. Eu estou na lona, eu joguei a toalha. E mais, verso 15, meu vigor, e aqui eu penso vigor físico, emocional e psicológico, porque uma coisa vai gerando, são sintomas psicossomáticos, vão se somatizando. O meu vigor secou-se como um caco de barro. Em outras palavras, eu estou seco como um porte. E a minha língua gruda no céu da boca. Deixar-te-me no pó. Você já passou por uma situação, por uma crise, por um problema, e que você não vê portas, e que você não vê saída, e que você não tem ânimo mais para lutar, porque você já lutou, já exauriu todas as suas forças, já não tem mais força para orar, já não tem mais força para falar. Todo o seu vigor se desfez como orvalho de manhã. Um problema que lhe deixou, sabe como? Como a uva passa, seca, sem vida. O salmista está enfrentando isso, meus irmãos. E o verso 16 ainda continua: cães me rodeiam, um bando de homens maus, que a gente não sabe quem são. São homens maus. Me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Meus irmãos, como encontrar esperança em uma situação tão desesperadora, aflita, um abismo existencial? Situações que a gente se depara e parece que a gente está no labirinto. A gente corre, a gente anda, a gente toma a direita, a gente toma a esquerda, mas a gente não encontra saída. Deus não está conosco. A sensação é que Ele está longe, abandonou. A sensação é que os inimigos aproveitaram essa oportunidade e estão cravejando suas unhas sobre a nossa alma para nos abater, para nos ferir, para nos deixar no chão. É nesse momento, meus irmãos, é nesse momento
que o salmista, apesar de estar na lona, no chão, no poço, na cova, ele não desiste de confiar e depender da salvação que vem do Senhor. Por que o Senhor disse isso, pastor? Qual é a prova? Veja comigo. E eu já entro na parte final do nosso sermão. E eu chamo essa segunda parte de a aurora da graça. Sabe quando está tudo escuro, mas de repente você vê o sol raiando, uma luz brilhando no fim deste caminho tão tenebroso? É a aurora da graça, salvação e redenção. O verso 19 diz assim: tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro, livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Verso 21, salva-me da boca dos leões. Percebeu comigo, meus irmãos, os pedidos? Ele pede, não fiques distante, venha em meu socorro, livra-me. Por 2 vezes ele clama, livra-me, livra-me. E no verso 21 ele diz, salva-me, Senhor. E no final do verso 21, meus irmãos, e no final do verso 21 está o consolo que o salmista, que você, que o povo de Deus necessita constantemente clamar e viver e desfrutar ao longo da vida, porque ele diz, e tu me respondeste. Quando ele achou que não tinha mais esperança, quando ele achou que os seus inimigos iriam pisoteá-lo e emplacar uma derrota cachapante contra ele, Deus o ouve, Deus o escuta, o seu clamor, o seu pedido de livramento. E o que Deus resolve fazer? Diante do clamor do salmista, o que Deus resolve fazer? Se você ler de maneira displicente, você não vai perceber. Porque o Salmo 22 não diz que Deus mandou um raio assim, ó, para exterminar os inimigos do salmista. Não diz que Deus mandou fogo do céu para derrubar todos eles, não. O Salmo 22 diz, com todas as letras, que Deus decidiu salvar o salmista, mas Ele mesmo, o Senhor, decidiu entrar na história e sofrer tudo o que o salmista sofreu. Tudo o que o salmista sofreu para lhe trazer salvação. E o nome desse Senhor é Jesus. Porque o Salmo 22 diz assim, ó, veja comigo. O Salmo 22, ele é um salmo messiânico. O que é isso, pastor? O salmo messiânico é um salmo que fala do Messias, do Salvador. Veja comigo, fora Jesus que teve as suas roupas divididas e suas vestes sorteadas. O verso 18 diz, o salmista dizendo, as minhas roupas foram sorteadas e divididas, mas é Jesus, Mateus 27, 35, fora Jesus que teve suas mãos e pés perfurados. Aquilo que o salmista estava vivenciando, Jesus entrou na história e teve os seus pés e as suas mãos perfuradas. João 20, 25. Fora Jesus que for insultado, escarnecido, zombado, assim como o salmista estava sendo. Foi Jesus que assumiu sobre si as nossas zombarias, os nossos insultos. Mateus 27, 39. Fora Jesus que a semelhança do salmista clamou na cruz, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus Cristo, Ele entra na nossa história, meus irmãos. Ele entra para sofrer aquilo que a gente sofre. Ele entra na nossa história para sofrer as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos sofrimentos. Jesus Cristo entra para assumir nele mesmo aquilo que nos tirava a paz, aquilo que nos causava aflição, aquilo que nos causava angústia. Ele recebe sobre si a punição das nossas dores, das nossas aflições, do nosso sofrimento, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha salvação.
para que a gente encontre a redenção, que vem somente por meio do nosso Salvador, bendito para todos sempre. Jesus Cristo é o Senhor, meus irmãos. Jesus Cristo experimentou e absorveu em sua própria vida todas as experiências desesperadas e aflitas do salmista. Jesus Cristo experimentou e absorveu em sua vida a noite escura da nossa alma, para que a gente não sofra, para que a gente não se perca, e para que a gente não entre no poço da depressão, da aflição. Jesus Cristo assumiu na cruz, para que a gente tenha vida, e vida em abundância. Qual é a resposta disso? E aí eu já finalizo. Quando o salmista tem a certeza que Deus o ouviu, ele se levanta das cinzas, e ele assume 2 compromissos. Primeiro, uma vida consagrada à adoração exclusiva do Senhor, porque é isso que acontece quando um homem e uma mulher entende o que Jesus fez por ele, entende o que Jesus assumiu no lugar dele. Ele decide viver uma vida consagrada à adoração exclusiva ao Senhor. Verso 23 diz assim: louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês descendentes de Jacó, tremam. Sabe o que é tremer aqui, meus irmãos? É ter reverência diante do Senhor, é tratar o Senhor com reverência. Ele diz: louve, glorifique e trema diante do Senhor, todos vocês descendentes de Israel. E isso traz para mim, a adoração traz para mim a ideia de submissão. Quando uma pessoa decide: eu entendi o que Jesus fez na cruz, e eu quero me render a Jesus, eu quero que a minha vida seja um eterno louvor e adoração ao Senhor. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Eu quero me submeter ao senhorio de Jesus. Eu quero sair de cena, eu quero tirar o meu eu do trono da minha vida, e quero que Jesus assuma o controle da minha vida. Meus irmãos, isso é que é conversão. Isso é que é conversão, é você sair do trono, o seu eu tão bonitinho, que toda hora o velho homem quer voltar à tona. Você tira: epa, saia daqui, vá para lá. Quem senta no trono do meu coração agora é Jesus. É Ele que manda na minha vida, é Ele que manda no meu casamento, é Ele que manda no meu tempo, é Ele que manda nos meus filhos, é Ele que manda no meu dinheiro, é Ele que manda na minha agenda, é Ele que manda nos meus dons, é Ele que manda na minha saúde, é Ele que manda na minha vida. Isso é adoração, meus irmãos. Não é simplesmente cantar canções para o Senhor, é viver uma vida rendida, prostrada, submetida à autoridade desse Senhor. E isso acontece pela graça, porque o verso 24 diz assim, pois não, por que ele assume viver de maneira submissa ao Senhor? Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Isso é o quê? Isso é graça. Isso é graça. E por último, a segunda resposta: uma vida consagrada a anunciar a glória do Senhor. Porque é isso que acontece. Quando uma pessoa entende o que Jesus fez por ela, e ela toma a decisão de viver para a glória de Deus, o seu desejo não é reter essa glória para ela. O seu desejo é que essa glória se espalhe. Ele ama tanto o seu Senhor que ele deseja que essa glória se espalhe. Veja comigo o verso 22. O que o salmista diz? Proclamarei o teu nome a meus irmãos. Verso 27. Todos os confins da terra. Todos os confins da terra. Você se lembra aí de alguma coisa que fala de confins da terra? Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor
do Senhor é o reino e Ele governa as nações. Quando um homem e uma mulher se rende a Jesus e é impactado pela graça de Jesus e tem a sua vida debaixo do domínio, do reino e do senhorio de Jesus, a sua resposta, ou o seu compromisso, ou o seu propósito de vida, ou a sua missão de vida é revelar essa glória de Deus para que os seus irmãos, para que o seu cônjuge, para que os seus filhos, para que o seu colega de trabalho percebam, como nós cantamos aqui nessa noite, não foi? Quão grande é o meu Deus. Eu finalizo com 2 perguntas. Diante das noites escuras da alma, em primeiro lugar, quando você estiver sofrendo, angustiado, uma pedra está no seu sapato, lembre-se de que Jesus Cristo assumiu o seu lugar de dor e sofrimento, a fim de lhe conceder eterna salvação. Em outras palavras, eu estou dizendo, quando você estiver atravessando o vale sombrio, olhe para a cruz e perceba o grande amor de Deus por você. Nós temos memória curta e via de regra a gente esquece o que Deus já fez por nós. A gente quer sempre novidade, sempre algo a mais, e a gente já esquece de agradecer o que Ele já fez. E quando a gente esquece do que Ele já fez, a gente não consegue confiar. Confie. E em segundo lugar, diante das noites escuras da alma, lembre-se de que Jesus Cristo está trabalhando por você, em você e através de você, para que a sua vida revele a glória de Deus. Obedeça. Obedeça. Vamos orar? Nesta noite eu gostaria de pedir aos irmãos que se unam comigo em oração pela vida de Rosângela e pela vida de Liz, neta do pastor Júlio, da irmã Nildes. Vamos estar orando. Bendito Deus, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, nós te adoramos, nós te bendizemos, e nós queremos proclamar, Senhor, para todo mundo ouvir, que Tu és o Senhor, que o Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Nós, Deus, queremos ser inundados por Tua graça, sermos transformados pela Tua graça. Às vezes nós não temos forças para mudar. O pecado, Senhor, encrostou na nossa alma, se apegou em nós de maneira terrível, e por nós mesmos nós não temos forças, meu Senhor. Nós precisamos que a Tua graça nos ajude, nós precisamos que a Tua graça nos transforme, nós precisamos que a Tua graça não nos deixe sossegado no pecado, que a Tua graça nos incomode, que a Tua graça, Senhor, chaculeje a nossa alma e o nosso coração, para que a gente viva uma vida santa, piedosa, digna do Senhor que nos comprou, do Senhor que veio, vestiu as nossas roupas, se fez homem, carne, osso, sangue, assumiu a nossa miséria, assumiu as nossas ofensas, assumiu os nossos insultos, assumiu a nossa zombaria, assumiu a nossa vergonha, assumiu o nosso vilipêndio, assumiu a nossa dor, as nossas doenças, os nossos pecados naquela cruz. Quem é que pode nos amar da maneira como Cristo nos ama? Quem é, Senhor?
O pecado tenta nos enganar, falando, nos convencendo que se a gente ceder, que se a gente fazer as coisas do nosso jeito, a nossa vida vai ser melhor. Mentira! Porque somente em Cristo nós encontramos a esperança, a paz e a vida eterna. A vida eterna, Senhor, está em Te conhecer, Jesus Cristo. Muda as nossas vidas, Senhor. O salmista, quando ele percebe que o Senhor respondeu, ele diz assim: eu quero Te louvar, eu quero Te glorificar, eu quero tremer diante do Senhor. Meu Deus, quantas vezes nós banalizamos momentos de adoração comunitária, quantas vezes nós banalizamos oportunidades da gente se derramar na Tua presença. Meu Senhor, tenha misericórdia de nós e fortaleça a nossa fé. Ó Deus, em nome de Jesus, não deixa o nosso coração esfriar, não deixa, Senhor, os maus testemunhos, ó Deus, que nós percebemos ao longo da vida, na nossa sociedade, em nosso meio, nos esfriar. Não permita, meu Senhor, que os problemas, as crises, os sofrimentos desta vida, deixem o nosso coração frios, congelados. Aqueça o nosso coração, aqueça a nossa alma, aqueça a nossa fé e a nossa confiança no Deus que está sentado no alto e sublime trono, que é o Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos entregar nas Tuas mãos a vida de Liz, a vida de Rosângela. Meu Senhor, visita a Liz agora, Senhor, onde quer que ela se encontre. Toque na mente, no coração daquela jovem. Espírito Santo de Deus, não há limites para o Teu poder, não há impossíveis para o Senhor. O Deus do Salmo 22, é o Deus que nós adoramos, é o Deus que pode tirar a pessoa de lá, da noite sombria da alma, e resgatar, e renovar, e restaurar, e restabelecer, e ressuscitar. Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor. Visita essa jovem. Eu não sei o que passa na alma dela, eu não sei como é o status da alma dela, mas o Senhor conhece. Visita com poder e autoridade. Jesus Cristo de Nazaré, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e não precisa o Senhor entrar na casa de ninguém. Basta uma palavra de ordem, basta uma palavra de ordem, e o Senhor pode fazer todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos, junto com a Tua igreja aqui reunida, a vida de Rosângela, que vai ser submetida a uma cirurgia delicada, uma cirurgia complicada. Espírito Santo de Deus, usa os médicos, usa a medicina, os equipamentos. Deus, usa a instrumentalidade humana, se assim o Senhor quiser, para restaurar a saúde da Tua serva. Seja com ela nesse procedimento, seja com ela quando ela entrar, seja com ela quando ela sair, seja com ela, Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, Pai, nós confiamos que o Senhor é o Deus que está segurando nas mãos de Rosângela, e o Senhor está com ela 24 horas, até mesmo quando ela está dormindo, o Senhor está cuidando. Oh Jesus, Tu és esse Deus maravilhoso, e nós Te louvamos e Te agradecemos. Obrigado, Senhor, obrigado por este culto, obrigado pelas canções, obrigado pelos testemunhos. Oh Deus, não permita que a gente venha esquecer tudo aquilo que foi dito, cantado, ministrado nesta noite, mas nos transforma, no nome santo de Cristo Jesus, amém. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre, amém, amém. Vá em paz, meus irmãos, vá em paz, em nome de Jesus, amém.